E nesses dias queremos repartir aquilo que temos recebido. Eu costumo dizer que é impossível, pelo menos até o momento, para mim conseguir ministrar uma mesma palavra do mesmo jeito. Minha esposa, ela já esboça um sorriso quando eu começo a falar assim, porque eu preparo às vezes e depois ela diz, mas eu fui numa outra direção. Eu digo, é verdade, fui numa outra direção. Mas eu quero tentar ser fiel ao que Deus me disse, mas não deixar de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer trazer de última hora, quentinho dos céus, para cada um de nós. Amém? E nós precisamos, nesses dias, mais do que nunca lembrar que, de fato, vocês vão ouvir muito isso, nós estamos em uma batalha o tempo todo. Quer nós queiramos ou não, nós estamos numa batalha. E se estamos numa batalha, nós precisamos estar vestidos apropriadamente para essa batalha. E nunca, nunca considerar que o inimigo das nossas almas, de alguma forma, vai brincar conosco, porque ele joga sempre, como diz o John, se nós em algum momento brincarmos de ser discípulo, o diabo nunca brinca de ser diabo. Ele sempre quer nos destruir, sempre quer roubar de nós aquilo tudo que o Senhor vem edificando, vem trabalhando na vida da sua igreja. O tema que eu reparti com os irmãos e tenho no coração para falar é esse tema da renovação da mente. Mas, particularmente, hoje eu queria fazer uma introdução que parece que um pano de fundo para aquilo que, de fato, nós vamos entrar com um pouco mais fundo a partir de amanhã. Mas não quer dizer que essa palavra não esteja diretamente ligado com o assunto da renovação da mente, porque ela vai falar da nossa identidade. E a nossa identidade passa muito, muito por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós consideramos da opinião dos outros, daquilo que nós ouvimos e recebemos de Deus. Então, é na identidade que nós vamos, muitas vezes, firmar uma base sólida em nosso relacionamento com Deus e, por consequência, se essa identidade está alinhada com aquilo que Deus está nos mostrando e estamos percebendo de Deus, a tendência é que nossos pensamentos já ganham um up, se é que eu posso usar essa expressão, já partem de um impulso muito melhor, porque nós já começamos a saber e entender o que Deus pensa a nosso respeito e qual é essa nossa identidade. E penso que a identidade ela não é algo que nós entendemos instantaneamente quando nos convertemos, não é algo que nós entendemos por mais que tenhamos uma família muito bem estruturada, não é algo que nós podemos dizer assim, não, eu li muito sobre esse assunto, então eu sei tudo sobre a identidade. Não, a identidade ela está diretamente ligada a uma revelação que cada um de nós precisa receber do alto. E essa revelação, aí sim, ela vai produzir em nós uma certeza, uma confiança e vai nos fazer ser homens e mulheres completos diante do Senhor e diante de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Falando um pouquinho sobre essa questão de identidade, se nós olharmos para a sociedade que nós estamos vivendo nesses últimos, vamos pegar essa última década, né? Nunca se falou tanto e tão insistentemente sobre o que é identidade. Isso está em tudo que é assuntos de mídias sociais e também há uma disseminação de informações para tentar imprimir em cada indivíduo que está nessa terra uma identidade. E o que é a identidade? Se nós formos para um dicionário, vai dizer que é qualidade do que é idêntico, né? Ou um conjunto de características que nos distinguem uma pessoa da outra por meio do qual é possível fazer uma individualização. Como a gente diz, né, que a nossa digital, né, cada um tem uma digital específica, né?
E é muito interessante, nós vemos esse cuidado de Deus com alguns detalhes para ministrar o nosso coração. Mas a identidade é, então, esse... Eu vou tentando traduzir para uma linguagem mais simples que eu consigo, sem ficar muito filosófica essa situação. A identidade é aquilo que eu percebo de mim mesmo, é o senso que eu tenho de mim mesmo. E este senso, ele está muito ligado, né, com alguma base sólida, que se supõe que seja sólida, que se espera que seja sólida, que vai nos trazer essa identificação, que vai nos conferir essa identidade. Exemplo para facilitar o que eu estou dizendo, né? A nossa identidade ela está muito ligada, por exemplo, aos vínculos familiares. Então, eu sou filho de fulano, sou filho de Beltrano, sou de tal lugar, né? Então, nós vamos ver que a identidade ela também tem uma ligação com cultura, né? Então, a cultura de tal lugar, de tal país, de tal tribo. Então, com os relacionamentos que nós dizemos são os relacionamentos sociais, né? E isso tudo constrói a nossa identidade. Ela vai ser baseada também no papel que cada um de nós tem nesse lugar que nós estamos inseridos. A igreja, por exemplo, corpo de Cristo, né? Nós todos aqui estamos bem catequizados que a igreja não é um prédio, não são paredes, não são estruturas. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Essa igreja, ela atribui a nós também uma parte da nossa identidade está ligada a isso. Então, 3 perguntinhas que nós podemos nos fazer com relação à identidade, né? A primeira delas: qual é o núcleo ou os núcleos que identificam você com você mesmo? Ou seja, quais são as referências quando você pensa assim, eu sou da família tal, eu tenho tantos anos morando nessa cidade, né? Por exemplo, às vezes a gente diz, né, que alguém que muda de um lugar para outro e, por exemplo, vou pegar o exemplo da Lu aqui, né? A Lu diz que é baiana, né, Lu? Mas é uma baiana fajutinha, né? Porque viveu a vida inteira praticamente aqui em Recife, estou certo? Né? Então a identidade dela ela tem muito mais identificação com Recife do que com Salvador. Vocês estão me entendendo? Então isso atribui para a Lu uma identidade que ela diz: eu nasci lá, mas a minha vida toda foi aqui. Então isso é um exemplo que nós podemos nos entendendo como pessoas o que é a minha identidade. Parte dela está nisso. Então, a primeira pergunta é essa: qual é o núcleo ou os núcleos que nos identificam, que nos dão esse senso de identidade? A segunda pergunta, se eu estiver muito rápido, eu dizer, pera, não vai tão rápido, tá? Que eu seguro. Mas a segunda pergunta, essa já é um pouco mais profunda, porque agora eu não estou falando apenas dessas referências que nós temos à nossa volta. Mas a segunda pergunta é: o que te faz sentir significativo? O que te faz não, eu tenho uma história com esse lugar, eu tenho uma importância, isso me faz parte disso aqui, né? Então, anotem isso. Conseguiram anotar? Segunda pergunta: o que te faz sentir significativo? Ou seja, que tu tem realmente uma significância para aquele lugar ou para as pessoas que estão à tua volta. Lembra que esse núcleo não é necessariamente só um lugar, ele pode ser, inclusive, uma situação muito importante na tua vida. Isso compõe a tua essência. E a terceira pergunta é: o que te faz sentir confiante do valor que você tem? O que te garante que tu realmente tem o valor que tu acha que tu tem? Vou repetir. Primeira pergunta: qual é o núcleo ou os núcleos que nos identificam, né, conosco, com a nossa própria identidade? A segunda pergunta é: o que nos faz sentir significativo, que eu tenho relevância, que realmente eu tenho, né, uma importância, né?
E a terceira pergunta é o que me faz sentir confiante de que eu tenho valor, do meu valor. Porque essas três perguntas bem respondidas, e já vou dar a dica na arrancada para vocês, né? Essas perguntas nós não vamos encontrar em nós mesmos as respostas. É interessante que nós estamos falando da nossa identidade, mas nós vamos encontrar em nós mesmos a identidade. Tá? Por quê? Porque o senso que nós temos de nós mesmos de valor e que vai definir a nossa real identidade sempre está atrelado a algo externo de nós. Sempre é algo de fora. Dá um exemplo para ajudar, para essa conversa não ficar muito complicada. Por que eu estou dizendo que nós sempre temos um valor e uma identidade que vem de fora? Pergunta, alguém aqui deu nome para si mesmo quando nasceu? Alguém disse assim, eu quero me chamar, lá recém-nascido, saindo lá da barriga da mãe, disse assim, eu vou me chamar fulano. Fizeram isso? Espero que não, né? Porque se alguém fez, não é o normal, né? Então, todos nós, ao nascermos, recebemos primeiro carimbinho que começa a construir em nós uma identidade, que foi um nome dado pelo pai, pela mãe. Né? Pode ser até que você preferia ter um outro nome, isso é uma outra história. Né? Mas todos nós recebemos um nome que nos foi dado pelo pai, pela mãe, às vezes foi... Né? Agora tem, inclusive... Passamos uma situação interessante, um nascimento lá, que disse, não, nós só vamos dar um nome quando nós percebermos uma circunstância e tal. E eu disse, puxa, isso aí ficou agora... Né, não sai dando nome de qualquer jeito, tem que primeiro surgir uma circunstância que diz, esse vai ser o nome. E eu fiquei impressionado com a maneira como foi dado o nome para o neném lá. Né? Mas o certo é que cada sociedade, né, seja Brasil, seja do outro lado do mundo, ela tem um jeito de trabalhar e formar essa identidade nas pessoas, naquele grupo. Né? Se nós pegarmos, inclusive, os orientais lá, o pessoal do... Acho que não tem ninguém aqui que tenha origem no Japão, não sei, mas quem estuda um pouco essa questão da cultura oriental vai ver que muito a identidade da pessoa está fortemente atrelado à comunidade onde ela vive. Já dos tempos lá dos bem antigos, né, de 1900, se falava que alguém que estava numa sociedade, eles tinham um papel, vamos dizer que ele era um oleiro, ou trabalhava com barro, trabalhava com ferro, ele tinha um papel dentro daquele vilarejo, daquela cidade, e ali ele era uma pessoa com aquela identidade. Fulano, ele faz isso. Então, atrelava a identidade àquele contexto. Né? Quando a gente vem para o contexto ocidental, inicialmente, muitos de nós aqui, principalmente a velha guarda, como a gente diz, né, os jovens há mais tempo, tem uma história, às vezes, de um pai que tinha uma profissão, que passou a profissão para o filho, que passou a profissão para o neto. Né? Às vezes, um pai que é médico e passa a profissão para o filho que é médico, ou um advogado, enfim, qualquer que seja a profissão, às vezes passa de pai para filho, já aproveita os clientes, já aproveita o escritório. Então, isso... Tanto na cultura oriental como ocidental, existem algumas coisas em comum. A questão toda é que, com o passar dos anos, com a medida que a nossa sociedade foi se dizendo cada vez mais desenvolvida, essa questão da nossa identidade, ela foi se transformando de uma maneira muito forte. E aí nós começamos a ver pessoas que diziam, não, meu pai é médico, mas eu quero ser arquiteto, eu quero ser designer, eu quero ser... E aí foi havendo algumas rupturas, no começo com alguma resistência dos pais, que dizia que é absurdo, crescer num lar de médico e não quer ser médico, ou cresceu fazendo tal coisa, com toda a possibilidade de desenvolver isso e quer fazer uma outra coisa. E aí começou a surgir, não, mas eu sou dono da minha cabeça e eu quero algo diferente para mim. E é isso. Hoje já é normal os pais verem assim, eu teria tudo para seguir minha carreira, mas ele quer fazer algo diferente porque gosta, e se respeita isso, e assim a sociedade vem passando por toda essa mudança. Então, aquele modelo já não é mais o modelo que nós vemos hoje. E aí nós temos também a característica na vida da igreja que nascer num lar cristão, e esse é o desafio
cultural, da cultura atual, né? Mesmo com princípios bíblicos, mesmo que se saiba desde pequenininho uma série de verdades importantes, né? Não significa que os filhos não vão ter questionamentos, não significa que mesmo nós, às vezes, não vamos ter momentos de ter perguntas que nós queremos resposta. E isso também se deve, às vezes, nem sempre nós percebemos que isso se deve a essa inquietação, porque nós temos uma sociedade, e esse cosmos, que a palavra diz, né, que o mundo jaz no maligno, ele vem rapidamente mudando para querer imprimir em cada um de nós uma identidade segundo o padrão dele, e não mais segundo o padrão daquilo que tu recebeu. Há um bombardeio hoje na sociedade que nós vivemos, né, para colocar dúvida com relação àquilo que tu tinha recebido desde pequeno. Aquilo agora, mas será que é assim mesmo? Então, o que nós percebemos? Percebemos que essa mudança ela vem querendo trazer e imprimir em nós uma nova construção de identidade. Hoje já se fala, né, de uma identidade que é baseada apenas nos sentimentos, e isso tem sido extremamente danoso para a nossa sociedade. Uma sociedade que diz, o que eu sinto é o que eu sou. E isso tem, na área da psicologia, se não me engano, foi em 1940 e poucos, 50 e poucos ali, que começou a dizer que o homem é fruto, ele é o resultado dos seus sentimentos, né? E ali houve um consenso sobre isso, né? E eu realmente questiono muito esse consenso, porque ele afronta diretamente a palavra de Deus. E a nossa identidade, a verdade é que ela não vem pronta, ela vai sendo construída à medida que nós vamos nos entendendo por gente, vamos nos entendendo como participantes, né? Mas uma coisa é certa, a nossa identidade ela carece, ela precisa de uma base sólida para ela estar firme, né? E aí nós, como indivíduos, vamos buscar, achar onde é que está essa base sólida, né? Pode ser que realmente, e espera-se que a família tenha um papel importante na construção da identidade de cada um de nós. Mas o problema é que hoje muitas famílias passam por sérios problemas, onde às vezes a criança não é bem aceita, onde ele passa por rejeição, onde ele passa por desaprovação todo o tempo, né? E aí ele cresce num ambiente de insegurança e de crítica que coloca em xeque se ele foi realmente desejado, se ele foi aceito. E em muitos casos, infelizmente, como o Fernando falou, hoje há um dano muito grande causado pelas famílias desestruturadas, né? Por mais que todas as famílias, depois de Adão, são famílias que têm, de alguma ou outra maneira, uma disfuncionalidade, ela não funciona bem, mas, graças a Deus, a partir do momento que o reino de Deus entra num lar, Deus começa a restaurar muita coisa. Não é verdade? Somos aqui frutos da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus sobre nós e sobre os nossos filhos, e há, glória a Deus por isso, esperança de que nós não vamos repetir, né, tudo o que essa sociedade hoje vem dizendo sobre o que é ter uma identidade, o que é ser família, né? E aí nós precisamos desse lugar que seja um lugar sólido, que seja um lugar firme, onde eu olhe e há sempre uma coisa constante. Eu olho para lá e eu tenho aquela referência. E isso, nas sociedades antigas, era muito forte, se tinha muito isso. E vem se perdendo muito. Hoje já não se fala mais que a família é realmente algo importante. Inclusive, algumas ideias de alguns segmentos é que família é algo já, um modelo reprovado, um modelo já que não que tem que ser questionado, né? Os vínculos familiares não são importantes. O certo é que o que se procura hoje é roubar de cada um de nós
àquilo que pode nos levar a um entendimento maior da nossa identidade. Eu botei aqui uma sentença aqui que nós vivemos hoje na época das fake news da identidade. Todo mundo conhece bastante a história de fake news, aí está toda hora sendo dito, né? Mas tem algumas dessas fake news que eu queria destacar. E a primeira, que eu já mencionei aqui, sobre essas falsas ideias, né, é que você é o que você sente. Então, a definição da minha identidade está baseada em para algumas pessoas isso é praticamente 100%, ou seja, eu sou o que eu sinto e não é ninguém que vai se levantar contra a minha ideia. Eu estou sentindo isso, então eu sou o que eu estou sentindo. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira, e essa já é um pouco mais complicada, porque ela caminha junto com algumas coisas que são verdade, mas ela por si só não é verdade, é que nós somos aquilo que nós realizamos. Exemplo, se eu sou um cientista, se eu sou um médico, se eu sou um bom advogado, se eu sou um homem de negócio que prosperei, um empreendedor de sucesso, então eu sou isso, eu sou esse homem de negócio. E essa verdade é uma distorção também, nós vamos ver depois um pouquinho mais adiante. Terceira mentira é que nós somos o nosso status social, ou seja, eu vim de uma família muito rica, com muito recurso, ou com muito estudo, meus pais eram muito estudiosos, então, por consequência, eu tenho uma identidade mais forte por causa disso. Essa é uma outra mentira. E a mais atual, e talvez a mais danosa de todas, é que, na verdade, eu sou algo fluido, ou seja, eu sou algo que pode ir mudando. Então, eu começo de um jeito, depois de 1 ano, 2 anos, não, eu já não sou mais aquilo, eu já sou outra coisa. Você sabe o que é essa expressão fluida que eles dizem? É como se nós pegássemos aqui uma grande garrafa toda torta, né? E nós fôssemos querer encher ela com pedras grandes. É possível que algumas pedras, já no começo da passagem, já não conseguem passar, porque essa garrafa é torta. E aí tu bota outras pedrinhas menores, mas se tu colocar a água vai percorrer todas aquelas partes que não estavam conseguindo ser preenchidas e vai se preencher. Então, por isso que diz que nós temos uma identidade fluida, ela vai se moldando às circunstâncias que tem à nossa volta. E, na verdade, isso tira de nós o essencial, que é justamente termos uma base sólida, porque o contrário de sólido é líquido, né? A própria expressão define. Então, se a nossa identidade é líquida, ela não tem firmeza, ela pode ser qualquer coisa, e, na grande maioria das vezes, ela não é nada. Ela é isso, ela é aquilo, e, na verdade, hoje nós temos aí, e não é o tema, né, do nosso tempo aqui juntos, mas hoje nós temos aí um segmento militante na sociedade que fala de uma sopa de letrinhas, que vocês conhecem bem, que vai uma série de letras e ainda termina no final com um mais, que significa que tem mais coisa ainda por vir, que pode ser mais coisa, além de tudo aquilo ali que foi descrito. Então, o que isso está mostrando? Que há um trabalho insistente na vida de cada um de nós, e nem nós, que já temos mais idade, escapamos muitas vezes desse martelar, se é que eu posso usar essa expressão, para dizer assim, quem de fato tu é? Olha só o que tu está sentindo, olha só o que tu passou, olha só o que aconteceu contigo no teu passado, olha as situações. E tudo isso está dizendo assim, você, na verdade, pode ser qualquer uma dessas coisas. E aí nós precisamos entender que, se a nossa identidade ela é baseada de fora para dentro, então alguém começou lá no passado te dando o nome, depois alguém começa a dizer que você tem uma importância, alguém te pega no colo, né? Imaginando uma cena de um pai com um filho, diz, filho, você é amado, né? Você foi planejado por nós, você foi aceito nessa casa, você tem um lugar aqui. Então nós estamos vendo que de fora para dentro alguém está me atribuindo um valor. E, ao contrário do que a sociedade diz, de que nós podemos ser qualquer coisa e de que isso
muda a todo momento, né? Nós agora vamos ver uma segunda verdade que é fundamental, é que nós precisamos dessa estabilidade, nós precisamos desse pertencimento constante. Eu sei que sou porque fui aceito ontem, sou aceito hoje e vou ser aceito amanhã. Eu sei disso, eu recebo isso constantemente. Isso não mudou na minha vida. E a terceira verdade sobre isso é que eu preciso que alguém atribua um valor para mim. Alguém precisa dizer assim, você vale tanto. Eu sei que todos vocês, até agora, estão pensando muito, né, na questão do que eu induzi vocês, de certa forma, né, que é a questão da família. E eu não vou tirar a importância da família. Mas eu queria convidar vocês para abrir o texto de João 10. João, capítulo 10. A terceira verdade é que nós precisamos que seja atribuído um valor para nós, né? Esse valor precisa ser dito o quanto realmente eu valho para alguém, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto de João 10. A versão aí é NVI, é isso? Talvez esse texto pode ser aqui? Acho que não está muito diferente do que ali. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Até aqui. Nesse texto, nós estamos vendo que o Senhor se apresenta como o bom pastor, aquele que nos conhece, e eu realmente gosto dessa referência, né, que ele chama as ovelhas pelo nome, e elas ouvem a sua voz. Você lembra bem disso? Você guarda bem isso no coração, que o Senhor te chama pelo nome? Mencionei aqui que a nossa identidade ela está diretamente ligada a algo que nós recebemos de fora para dentro. E o Senhor vem de fora e diz assim, eu te chamo pelo nome. Eu tenho a tua identidade bem gravada para mim. E ele vai dizer, eu me relaciono contigo. E tu ouve a minha voz. Então ele vai falar também de intimidade, de comunhão. Toda esta
cultura que está à nossa volta, ela está desesperadamente buscando achar. As pessoas, é óbvio, né, quando eu digo cultura, toda a sociedade, buscando desesperadamente achar onde está a sua identidade. E ela recorre a todas as ideias que vão surgindo para ver se há um preenchimento desse vazio. Hoje, alguns reportagens que eu dei uma olhada, né, existe também um movimento entre executivos de grandes empresas que ganham, às vezes, salários astronômicos, homens que têm uma carreira extremamente promissora, e, de repente, esses homens, alguns casos, relatos, inclusive, de brasileiros, decidem, eu vou viver uma vida diferente. E eles abrem mão da carreira, e eles dizem, agora eu me encontrei, agora eu vou pegar onda, eu vou ser surfista, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou começar a estudar os passarinhos, né? E assim, esses profissionais, às vezes, abrem mão de carreiras extremamente promissoras porque eles estão em busca de achar uma identidade para si. Existe um movimento em toda a Ásia e na China, principalmente países onde há uma população, a maior concentração populacional do planeta Terra. A expressão no inglês ela está falando lying flat. É como se tentar dizer ficar deitado, né? E esse movimento começou a tomar um tamanho tão grande na China, para vocês verem, que o governo chinês, o que ele fez? Ele bloqueou todas as vezes que aparecia essa expressão ou esse nome nas redes sociais chinesas, que já são extremamente limitadas, né? Ele bloqueou porque isso, em pouquinho tempo, tinha mais de 1 milhão de seguidores, esse movimento. O que é o segmento Lying Flat, que eles chamam? São pessoas que estão exaustas, cansadas de estudar, de fazer uma pós-graduação, de fazer doutorado, de fazer mestrado, para conseguir se manter no mercado de trabalho, para ganhar o mesmo salário de sempre, porque tem tanta gente na fila querendo pegar o lugar dele, que ele trabalha. E outra coisa que também falam que era uma revolta contra o movimento 996. 996 significa trabalhando das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E esses profissionais sendo pressionados pela empresa porque você precisa trabalhar mais para produzir mais. Não é para você ser mais valorizado, mas para garantir o que você já tem e conseguir permanecer nisso. Só que isso tem causado uma exaustão nos jovens, tem causado uma exaustão em pessoas até mais maduras, porque assim, eu estou sempre produzindo e eu nunca consigo ser reconhecido, não consigo achar um lugar para mim. Então, agora eu vou ficar deitado, estou desistindo. Então, é interessante que esse é um documentário que eu li essa reportagem e me chamou muita atenção as pessoas extremamente frustradas porque tinham estudado muito e agora esse estudo não estava valendo de nada. Então, o que isso nos mostra, né? Que há uma busca do homem por esse lugar de aconchego, de um lugar de aceitação, um lugar de pertencimento, e um lugar onde ela é quem ela é. Ela tem uma identidade e ela é aceita ali. Nessa sociedade, tanto pegando esse exemplo, que é um exemplo de produtividade, performance, né? Como se nós pegarmos os movimentos que nós temos visto aqui agora, falando sobre todas essas sopas de letrinha, para vocês entenderem, né, sobre tudo que tu pode ser, tanto uma quanto outra, é uma busca desesperada das pessoas por saberem quem são e como elas podem realmente achar algo que não seja flutuante, algo que toda hora muda, né? Então, isso me chamou a atenção como nós temos o privilégio, hoje, aqui, nesses dias, de ouvirmos a voz do Senhor dizendo, eu te chamo pelo nome, e eu digo quem tu é. Sabe, queridos, que eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, né, que o melhor conhecedor de algo é quem
o construiu, né? Então, o manual do fabricante, que nós dizemos que é a palavra de Deus, né, vai nos dizer que o Senhor nos fez. O salmista vai dizer, né, eu ainda era substância informe, e ali tu já conhecia todos os meus dias, né? Eu quero citar rapidamente, para não ser muito mais longo nessa noite. Eu sei que muitos vieram do dia de trabalho, estão cansados. Mas eu queria destacar a experiência do nosso Senhor Jesus, João 1, 43. Eu não vou ler todo o texto, tá? João 1, 43, 52. O episódio em que Jesus está chamando os discípulos. E ali, Filipe vem e apresenta Natanael para Jesus. Diz, vem ver o mestre, né? E aí Natanael sai com aquela, será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né? Será que pode? Será que vai vingar alguma coisa boa de lá, né? E aí quando ele vem chegando, Jesus olha e diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí Natanael arregala os olhos e diz, como assim? Da onde tu me conhece? Qual foi a resposta de Jesus? Eu te vi lá quando tu estava debaixo da árvore lá. Uma mostra do cuidado de Deus pela vida de um homem. Aqui, como diz o Zé Gustavo, é o momento The Chosen, né? Quem assistiu esse episódio, né? Para mim foi um episódio muito tocante. Eu que vim da indústria farmacêutica, onde eu trabalhei 20 anos em cima de produtividade e queria muito ser bem-sucedido e até tive algum sucesso, né? Me identifiquei muito com o Natanael naquele momento, né? Natanael precisou, segundo a história que foi criada ali, que eu não tenho nenhuma certeza de veracidade de nada ali, né? Pode ser puramente licença poética, né? Mas ela é muito interessante. Ela mostra um homem que se dedicou muito para ser um arquiteto, para ser um construtor, mas que carregava nas costas o fato de ser judeu contra toda aquela estrutura romana e toda aquela discriminação que eles tinham. E toda a sua carreira vai por água abaixo quando há um desmoronamento. Não sei quem assistiu, mas eu estou contando um pedacinho. Quem não assistiu, recomendo que vale a pena assistir. E esse homem, então, quando tem o desmoronamento, ele é reprovado. Inclusive, acho que por algo que ele nem errou, porque ele estava chamando atenção que tinha que haver reforços na estrutura da construção. A estrutura cai, ele é reprovado e ele, então, perde o seu emprego. E parece que, junto com a perda do emprego, ele perde a sua identidade. E esse homem, então, vai para debaixo de uma árvore e lá ele diz, pensei que eu ia contribuir com o meu povo, pensei que eu ia poder ser relevante, que eu podia ser significante. Vocês estão vendo como aquelas perguntinhas, né? Será que eu sou realmente significante, né? E ali ele está naquele dilema. E, de repente, então, surge o momento em que ele conhece Jesus. E ele faz aquele comentário, vem alguma coisa boa, né? E Jesus diz, eu te vi quando tu estava lá embaixo daquela árvore, questionando toda a razão da tua existência. Ou seja, para mim tu tem importância e eu tenho um propósito para a tua vida. E ali Natanael é profundamente impactado e quando ele diz para Jesus, realmente esse é filho de Deus, diz, porque eu falei isso, tu crê? Porque tu vai ver coisas muito maiores. Outro episódio, João 4, 5 a 42, um episódio também bastante conhecido de todos nós, da mulher samaritana. Vou a tarefinha de vocês e depois lerem com calma todo o texto, né? Não sejam como os irmãos de Bereia, confirme o que eu estou dizendo é realmente o que eu estou dizendo, né? Mas nós sabemos que Jesus vai em direção a Samaria, o que por si só era algo que os discípulos aí, não é uma boa a gente passar por lá, porque esse povinho é um povo complicado, a gente tem um monte de divergência, eles se acham em algumas coisas e nós sabemos que eles não são tudo isso. Ou seja, havia todo um clima entre os judeus e os samaritanos. E Jesus decide dar atenção para uma mulher. Pergunto para vocês, quando Jesus começa aquela conversa, ele já não sabia toda a história daquela mulher? Sabia, né? Ele não sabia de todos os erros e da vida que ela vinha levando? Sabia.
E ele começa com aquela conversa da água. Tu me dá água. Ela diz, como é que tu me pede água? Eu sendo samaritana. Toda aquela conversa, né? E aí no versículo 10 ele vai dizer, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Jesus está fazendo todo o esforço, quebrando todos os tabus daquele momento na sociedade, para se apresentar para uma mulher, uma única mulher. E ainda no versículo 26 desse mesmo texto, quando ele começa a falar sobre que ele tinha água viva, e ela disse, Senhor, mas nós esperamos um profeta e o Filho de Deus, e toda aquela conversa, e ele diz assim, eu sou, eu que falo contigo. Então há toda uma vontade exercida por Jesus de se tornar conhecido para aquela mulher que muitos achavam que não valia a pena nenhum esforço para alguém de tão baixo nível, que já tinha passado por tantas situações complicadas, que Jesus disseste bem que tu tiveste marido e que não tem porque 5 tu já tiveste, e o que tem agora não é teu. Mas Jesus foi de encontro a essa mulher. Eu poderia citar outros textos aqui, tem vários outros, mas queria ficar com esse último, de Mateus 16, 15 e 17, a conversa de Pedro com Jesus, né? Mateus 16, 15 e 17. Jesus começa a conversar com eles, né? Quem dizem os homens que eu sou, né? Que tu é um dos profetas, que tu é isso, que é aquilo. E aí ele faz a pergunta, né? E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Jesus vai dizer, tu é feliz com isso, Pedro. Não foi te revelado a ti por carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Então nós vemos um movimento do Pai, um movimento do Filho, e depois nós sabemos que o Espírito Santo foi deixado a cada um de nós para nos convencer e para nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Tudo isso para que nós saibamos quem nós somos, para que a nossa identidade esteja firmada em uma rocha inabalável, em quem não há mudança. Então, a identidade que nós temos em Deus mostra que, através de Jesus, nós temos um grande valor. Como é que nós sabemos que nós temos um grande valor? Porque não bastaria apenas Jesus ter dito, eu amo cada um deles. Mas o Senhor, de toda a glória, que nós cantamos aqui, o Deus que merece toda exaltação, merece receber todo louvor, merece que nós levantemos nossas mãos para adorá-lo. Este Deus, que criou todo o universo pela palavra do seu poder, quando ele disse haja, e ali ele fez tudo. Esse Deus se fez carne. E ele disse, tu vale tanto para mim, que eu estou disposto a dar a minha vida pela tua vida, trocar uma pela outra. Você quer declaração de amor maior do valor que cada um de nós temos do que essa? Do Filho de Deus dizer, eu troco. Porque vamos combinar que não foi uma troca. A gente que se conhece um pouquinho, né? Senhor, tu está trocando a tua vida pela minha. Toda essa confusão aqui tu está trocando pela tua santidade, pela grandeza de quem tu é, o Verbo eterno que estava lá no princípio com Deus, o Verbo pelo qual todas as coisas foram criadas, está fazendo essa troca, se colocando no meu lugar, tomando o meu lugar, porque aquela condenação era minha. Tu está dizendo que eu valho tudo isso, é tudo isso que eu valho. E ele nos diz, vale a pena.
Eu amo o texto de Isaías 53, quando começa a descrever toda aquela obra linda de Jesus. E mais no final ele vai dizer: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O Senhor, quando olha para mim e olha para ti, Ele não vê o teu passado, as coisas que te faltaram, os erros cometidos, mas Ele diz: vale a pena tudo que eu fiz por cada um. Nós temos muito valor para Ele. A nossa identidade não está sobre questionamento quando nós falamos do nosso Pai. Ele disse: eu amo a tal ponto de dar a minha vida. Vale a pena. Esse sofrimento vale a pena. E ele ainda diz mais: eu também te criei não só para tu viver, mas eu te dou um propósito. E agora tu vai viver esse relacionamento de comunhão comigo e tu vai manifestar a minha glória para que outros saibam o quanto eu amo eles também. Então nós somos chamados para fazer parte daqueles que vão proclamar as boas novas, que vão manifestar e vão dizer: olha, assim como eu fui amado, o Senhor também te ama e quer alcançar a tua vida. Então isso nos dá propósito. Não somos frutos do acaso, não estamos aqui porque foi um acidente de percurso, ainda que alguém aqui não tenha sido planejado, ainda que alguém aqui tenha até sido rejeitado por seu pai, por sua mãe. Eu quero te dizer nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor te amou e continua te amando. Ele olha para ti e diz: vale a pena dar minha vida. Valeu e continua valendo. E eu vou até o fim declarando que amo. Nele não há mudança. Nele não tem variação. Então nós recebemos essa identidade. Gravem bem essas duas palavrinhas. Ela é verdadeira, porque ele disse que ele dá a vida dele por nós. Então estamos recebendo uma identidade verdadeira. E ela é imutável. Ela não muda. Ela não vai... Se Deus estivesse de mau humor, e eu não estou dizendo, não é nenhuma teologia isso não muda a decisão dele. Continua sempre sendo o mesmo. Não está sujeito a uma política econômica, não está sujeito a um governo. Ele continua sendo sempre o mesmo. E tem mais, ele é capaz de preencher todo o nosso vazio, todas as nossas questões. Eu tenho dito muitas vezes para muitos jovens com quem tenho tido algumas conversas sobre esta área, que Deus não se ofende dos teus questionamentos. Deus não se ofende se você tem uma crise sobre algo na sua vida e você quer uma resposta de Deus. Deus não fica ofendido contigo, mas Ele te chama para perto para esse relacionamento. Ele diz: vem estar comigo que eu quero me revelar para ti. E por fim ele vai dizer: eu não só te chamo pelo nome, eu não só te dei a minha vida na troca, eu não só fiz uma troca para dizer o quanto tu vale, mas eu ainda te dou uma vida que não é 80, 90, 100 anos que tu pode ver aqui. Eu te dou vida eterna comigo. Um relacionamento para sempre de comunhão. E eu quero terminar com uma experiência relativamente recente de mais ou menos um ano atrás, em uma conversa com um rapaz, em um determinado lugar. Quero tentar ser o mais neutro possível nessa conversa. E esse rapaz teve um momento muito difícil na vida dele, no relacionamento dele como cristão. Ele nasceu num lar cristão e em determinado momento ele abandonou o Senhor e se envolveu com muitas coisas, e nesse processo todo ele realmente perdeu a identidade dele. Mas perdeu a tal ponto de não saber mais se era homem, se não era homem. E quando o Senhor, por sua misericórdia, usou muitas pessoas para falar com ele, durante várias semanas e meses, em um determinado momento, alguém me disse que
se eu estava disposto a conversar com ele. E eu disse, sim, eu estou disposto a conversar com ele. E ele foi para essa conversa, e nós sentamos, e ele tinha a impressão, acho que eu ia começar a dizer para ele, olha, agora eu vou te dar um conjunto de regrinhas que tu precisa seguir, já que tu está querendo voltar para o Senhor. Tu tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso. Estava nítido que ele tinha a impressão de que ele ia receber assim uma lista. E, ao invés disso, o Espírito Santo me conduziu a perguntar para ele, quem tu é? Como é que tu te vê hoje? E a primeira resposta dele disse, essa pergunta é muito difícil de eu te dizer, porque eu não sei bem quem eu sou. E aí eu perguntei para ele, então deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Ele já é formado, tem uma faculdade, já exerce uma profissão. E eu disse, tu é essa profissão que tu tem? Aí ele ficou pensando, ele disse, isso é uma parte, né? E eu digo, tá bom, então vamos fazer o seguinte, então tira fora tua profissão e diz assim, essa aqui não serve. E ele ficou me olhando e disse, tá, tira a profissão. Aí eu perguntei, tu tem um pai e uma mãe? Tenho, né? Eles te criaram, te deram casa, te deram comida, cuidaram de ti. É verdade? Então tu é filho deles, né? E ele só. Então vamos tirar isso também. Então, tiramos a tua profissão, tiramos a tua vida familiar. O que mais que tu tem? Ele disse, está começando a ficar pouca opção, né? Tu está me tirando duas coisas importantes, que é o que eu faço e a origem da minha família, né? Aí ele disse, eu sou também resultado dos meus erros, das coisas que eu cometi. Eu digo, não, tá bom. Isso é importante que tu saiba que tem erros que tu cometeu. Mas alguns erros eu não tenho nem coragem de falar de alguns deles de tão sujos, tão feios que eles são, tão reprováveis que eles são por todo mundo. Eu digo, tá bom. Quero te dar um conselho que vamos tirar eles também. O que mais que tu tem? E ele disse, não está me ocorrendo muito. Eu digo, bom, tu tem um nome, né? E aí, eu tenho um nome, né? Esse teu nome é o nome que todo mundo te conhece desde pequeno e até hoje continuo te chamando, né? Ele disse, Eu digo, então tira o nome também. Aí ele disse assim, mas não sobrou nada, então. Eu digo, pois é. Se tu tirar todas as coisas que tu acha que tem algum valor para ti, remover todas elas, sabe o que vai sobrar? E eu só vi que ficou um grande ponto de interrogação, né, na cabeça dele. Você é amado por Deus. Antes de qualquer uma dessas coisas. Antes de você ter pai e mãe que cuidaram de ti, que erraram, com certeza. Antes de você ter uma condição financeira boa, porque ele tinha uma boa condição financeira. Antes de ter o nome, antes de ter a história dos relacionamentos todos que tu teve, antes dos erros que tu cometeu. Antes de todas essas coisas, Deus olhou para ti e Ele não estava interessado em nada dessas coisas, porque Ele olhava só para ti. Então, a tua identidade, quem decreta quem tu é, foi aquele que te criou. E ali aquele rapaz passou por ele disse, eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso. Ele disse, porque isso faz toda a diferença, porque se tu não consegue te aceitar por causa dos erros que tu cometeu, eu quero que tu saiba que para Deus esses erros, nesse momento, não fazem a menor diferença sobre a tua identidade. Se tu teve uma história de erros e acerto dos teus pais, e eu conheci a história, eu sei que os teus pais erraram contigo, mas eu quero te dizer que Deus não olha para os erros e para os acertos do teu pai, Ele continua olhando para ti. Os olhos do Senhor estão fixos sobre a tua vida, e Ele continua dizendo, eu te amo. Tu é importante para mim. Tu vale mais para mim do que qualquer coisa que tu tenha para me dar. Aliás, tu não tem nada praticamente para dar para Ele, não é verdade? Ele disse, mas ainda assim Ele te ama tanto quanto Ele pode amar a mim. Porque eu não tenho mais valor aos olhos de Deus do que tu tem. E tu precisa te despir de toda a mentira que vem dizendo que tu não é, que tu não pertence, que tu tem uma identidade confusa, para aceitar a verdade daquilo que Deus diz a teu respeito. Romanos vai dizer, seja mentirosa
toda a experiência. E verdadeira sempre a palavra de Deus. Jeremias tem um texto que eu amo muito, né, que vocês conhecem. Eu é que sei. 29:11, né? Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Salmo 147, verso 4. Texto lindo que diz que ele conta o número das estrelas, chamando todas elas pelo seu nome, e nenhuma delas deixa de comparecer na presença do Senhor. Aqui só uma informação que eu nem sei que número é esse aqui, mas aqui diz que estima-se que tem mais de 10 sextilhões de estrelas. Nem sei o que é um sextilhão, não sei nem ideia o que é isso. É um número muito grande, né? Mas são bilhões de bilhões de bilhões multiplicado por mais bilhões. E existe mais de 10 sextilhões de estrelas. E Deus chama a todas elas pelo nome. E Ele faz isso com as estrelas. Mas Ele não mandou seu Filho para morrer pelas estrelas. Ele mandou para morrer por mim e por ti. O Filho de Deus, o Criador desses 10 sextilhões de estrelas, se fez carne e morreu por mim e por ti. Isaías 49, 16 vai dizer: eis que na palma da minha mão eu te gravei. E o Senhor tem o meu e o teu nome ali gravado. Queridos, essa verdade precisa estar de tal forma renovada na nossa mente nesses dias. Porque tudo que nós temos para falar daqui para frente, a partir de amanhã, precisa encontrar uma base sólida onde nós podemos descansar. Porque amanhã, a partir de amanhã, quando começarmos a falar da mente, e a nossa mente, ela não nos ajuda, a mente natural, né, do homem, ela é a mente que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mente, assim, ela é uma mente incapaz de agradar a Deus. Incapaz de agradar a Deus. Muitas vezes nós ouvimos de pessoas que dizem: mas eu não consigo mudar. Já oraram por mim, já impuseram as mãos, já impuseram os pés, já fizeram tudo que precisava fazer por mim, e eu não consigo mudar. O Senhor precisa trazer luz nesses dias sobre o nosso coração e a nossa mente, para que o Espírito Santo encontre um lugar onde as verdades da palavra precisam ser o nosso alicerce. E hoje eu quero colocar esse alicerce para que cada um de vocês guarde no coração. Aquilo que te dá identidade não são todas as coisas que tu tem ao redor, inclusive, por melhor que tenha sido a tua família, por melhor que seja a congregação onde nós estamos, por mais amados, tudo isso contribui. Eu não estou tirando que não tenha valor nenhum, mas eu quero dizer que não é nisso que nós vamos nos afirmar, não é nesta verdade que nós vamos nos afirmar. Porque a congregação pode acontecer de você se mudar e congregar num outro lugar, homens podem falhar com vocês, o discipulador pode dizer uma coisa que não deveria ter dito, homens falham, mas nós temos um Deus que nunca falha conosco. Amém? Vamos ficar em pé. Estas perguntas que eu deixei para vocês no começo, o que é que te dá significado, te dá relevância? Eu queria que você não fosse muito rápido em responder essas perguntas, mas que vocês pudessem, talvez, como um exercício para depois, numa conversa, talvez com o irmão, eu vou, durante esse tempo aqui, vou recomendar muito isso, né, que você não fique sozinho com as suas ideias, com os seus pensamentos. Uma das armas mais poderosas que Deus colocou à nossa disposição é justamente o corpo de Cristo. Se nós ficamos sozinhos com os nossos pensamentos, eles são traiçoeiros.
eles não são confiáveis. Porque se os nossos pensamentos se alimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ter coisa boa? Vai, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Mas a maneira com que muitas vezes nós somos influenciados por tanta coisa, a maneira como os nossos sentimentos balançam com a nossa vida, nós podemos ser realmente enganados por aquilo que estamos pensando. E aí nós temos o corpo de Cristo, nós temos os irmãos. Nós precisamos deixar de lado todo o orgulho e dizer, eu preciso que um irmão ore comigo, eu preciso abrir essa dúvida que está no meu coração, para que alguém que está de fora, que tem o Espírito Santo atuando na sua vida, possa orar comigo, possa ministrar. Isso é um tesouro precioso que nós não podemos abrir mão, que são os relacionamentos no corpo de Cristo. Amém?